Então, nós da academia já viemos nos encontrando em alguns momentos para analisar essa questão do ensino de literatura, já antes da decisão do Conselho Estadual de Educação, e continuamos nos reunindo, mas também achamos que seria interessante que a gente abrisse, não é, a discussão, ampliasse a discussão também com as escolas, com a Secretaria de Educação, para saber qual é a expectativa, né, de cada um desses segmentos em relação a essa implementação do ensino de literatura piauiense. A academia, naturalmente, tem a sua ideia, tem a sua sugestão, mas gostaria que ela fosse também, que atendesse, né, ao novo momento, né, o que é que está posto, as teorias, as recomendações da BNCC, enfim, tudo isso. E por isso nós convidamos, professora Helenice, mais uma vez, a você a participar desse encontro para que nos trouxesse aí também qual é a expectativa da Secretaria de Educação. Não temos nada fechado, né? Tudo está em aberto, está em construção, como o próprio currículo foi construído através de uma ampla discussão, de audiência e tal. A gente queria também que esse momento de implementação do ensino de literatura piauiense nas escolas fosse também dessa forma, como é que a gente diria, sem traumas, suavemente construído coletivamente. Então, aqui em nossas reuniões, a gente conversa 3 minutos, no máximo, e aí passa a palavra para o seguinte, a roda gira e a gente retoma a palavra. Eu faria isso passando a palavra para a visitante. A nossa convidada, a professora Helenice, ela pode chamar depois a professora Gisele também. Certo. Primeiro, agradecer mais uma vez, né, o convite da academia para a gente conversar um pouco, né, para esse momento de conversa, né, sobre o ensino da literatura piauiense nas escolas, né, da literatura como um todo, mas da nossa literatura de uma forma especial, né. E depois, mais uma vez, dar boa noite a todos, né, e dizer do prazer que a gente tem de voltar a essa casa mesmo virtualmente, né, para a gente conversar, né. Então, assim, como o presidente já mencionou, tudo é um processo de construção, né, então o currículo, ele ficou, numa primeira versão, ele ficou pronto, digamos assim, né, ele foi entregue ao Conselho Estadual de Educação. Eu quero só pedir a desculpa a vocês que acho que estão escutando um cachorrinho latindo, é o meu daqui de casa, fazendo escândalo lá fora, mas é assim mesmo. Então, assim, o currículo está no Conselho Estadual de Educação, Segundo o Roberto análise, Carlos, né? segundo o Roberto Carlos, ele está lhe aplaudindo aí com o latido, né? Eu acho que deve ser, a Josélia sabe que ele sempre participa das reuniões, todo mundo já conhece ele nas reuniões. Então, assim, o currículo está no Conselho, né, está sob a aprovação do Conselho. A gente tem, terça-feira, uma conversa com o Conselho nos convocou, né, para conversar um pouco sobre a primeira impressão deles, sobre o que já fizeram de leitura, né, então, em relação ao currículo. E, assim, no que se refere ao ensino da literatura de uma forma bem específica, o currículo ele não apresenta, digamos assim, conteúdos, né? Então, não é um currículo conteudista, mas trazendo a perspectiva de ensino que a BNCC aponta, né? De um ensino por competências. Então, assim, para que o aluno atinja as 10 competências gerais da BNCC, tá? Como é que o currículo auxilia? E aí, cada área do conhecimento, né, no caso das linguagens, tem as suas competências específicas. E ainda existem as competências que são mais específicas ainda para a área da língua portuguesa. Então, nos baseando no que preconizam a BNCC, no que se referem a essas competências, que a gente insere, que a gente encontra segurança para dizer que é possível garantir, né, que a literatura piauiense ela esteja em todas as escolas, né, a partir do currículo. Porque, assim, como eu disse, você não vai encontrar, assim, dizendo que aqui nós vamos estudar a literatura piauiense, né? Mas dizer que a literatura, ela faz parte, né, desse nosso contexto. Lá a gente fala muito
na valorização, né, do que é nosso mesmo, né? E aí a gente segue também as indicações, né, as legislações do Conselho Estadual de Educação, né? Tanto no que se refere ao ensino da literatura piauiense, né, da garantia, como no que se refere também à garantia da sociologia, por exemplo, né? Que acho que vocês devem ter acompanhado no início um grande auê, digamos assim, que teve, dizendo que a sociologia e a filosofia iriam sair do currículo, né? Então, assim, é muito mesmo na perspectiva de a gente compreender que o que não consegue, por exemplo, está dentro da formação geral básica, mas ele vem assegurado dentro dos itinerários formativos, né? Então, é muito da gente entender que não é um obrigatório e o outro opcional, tudo é obrigatório, né? Então, inicialmente, é basicamente isso. E eu acho que Geusélia, se já for o momento de ela compartilhar, ela pode complementar um pouco mais a minha fala. Já pode sim, daqui a pouco a gente abre para questionamentos, vocês têm algumas perguntas para a gente para vocês. É tudo muito informal, pode pedir a palavra, não tem muito protocolo não. Professora boa noite José. a todos. Boa noite. Só complementando o que a Eline trouxe relativamente ao ensino de literatura piauiense, toda a equipe ProBNCC, né, que lidou com a área de linguagens e suas tecnologias, deixou bem claro, tanto no texto da formação geral básica, quanto dos itinerários formativos, a inclusão da literatura piauiense. Né? Se não me engano, no próprio texto introdutório, nós trouxemos um parágrafo trazendo exatamente uma explicação, né, bem clara, da oferta de literatura piauiense nos 3 anos do ensino médio. Isso está bem claro no texto introdutório do currículo, né, que vale tanto para a formação geral básica quanto para itinerários formativos, em termos de habilidades a serem desenvolvidas. Só lembrando que, em matéria de itinerários formativos, os alunos que vão desenvolver essas habilidades, essas competências relativamente a essas questões regionais, no caso da literatura piauiense, em termos de itinerário formativo, os alunos que vão desenvolver essas habilidades são os alunos que vão escolher o itinerário formativo de linguagens, né? Para esses é assegurado o ensino de literatura piauiense. Para os demais, que escolherem as outras áreas, vão ter essas habilidades na formação geral básica, tá ok? Muito obrigado, professora, pelas informações complementares que traz. Então, a professora Socorro Magalhães participa agora. Vamos deixar as mulheres, né? Onde tem mulher, onde tem que procurar seu canto e ficar quietinho esperando a sua hora. Ok, então vamos aproveitar esse privilégio. Helenice e Geusélia, né, a nossa preocupação é de como a academia pode contribuir, no que diz respeito ao ensino de literatura piauiense, né, como nós podemos colaborar com as escolas, com os professores, né, com os alunos, de que maneira a gente poderia se inserir, né, nesse trabalho, né, de valorização da literatura piauiense. Então, nós tivemos uma reunião alguns dias atrás, a gente discutiu, a gente teve algumas ideias, depois a gente viu que talvez nós estivéssemos nos precipitando, né, de querer logo partir para sugestões e de nos colocar à disposição para fazer algumas atividades. Então, a gente precisa conhecer melhor, né, tanto a BNCC como o currículo, a gente se inteirar melhor como é que funciona essa área de linguagens e a literatura piauiense dentro dessa área, e talvez, assim, a gente procurar, assim, entender melhor
qual é a diferença entre esses itinerários formativos e essa coisa mais geral, né, Formação geral básica. A formação geral básica e os itinerários formativos, como é que o aluno, né, vai se posicionar diante desse ensino de literatura, como essas competências, né, podem ser formadas e de que maneira, isso é o mais importante para nós, saber como a academia pode colaborar com esse processo, de que maneira nós podemos ajudar. Então, a ideia é essa. Bom, em resumo, professora, esse é o resumo da ópera. Professor Dilson. Boa noite, presidente. Boa noite, assistentes convidados. Boa noite aos demais companheiros da academia. Ao longo aqui da nossa última reunião, aqui se discutiu muito de que maneira seria possível a literatura piauiense ser vivenciada na escola, de maneira que houvesse uma sintonia com as competências e habilidades. E aqui nós fizemos uma série de questionamentos a respeito, primeiro, do lugar da historiografia nesse contexto. A gente sabe que a historiografia, dentro da abordagem do ensino da última década, ela é a historiografia da literatura quase matéria vencida, digamos assim, quase objeto de conhecimento vencido, né? Eu digo vencido por quê? Porque, apesar de nós termos ainda a história da literatura sendo trabalhada nas escolas, cada vez mais, sobretudo nas séries do fundamental, há uma tendência para que ela apareça cada vez menos e em abordagens que são mais contextuais e de estudos de aspectos da materialidade dos textos do que necessariamente do estudo da historiografia, né? Então, esse foi o primeiro questionamento, né? Se seria possível nós conciliarmos, se seria sensato a academia pensar em conciliar o estudo da historiografia da literatura para e passo com as correntes da literatura nacional, considerando desde a sua origem até a pós-modernidade. Pontuou-se aqui se seria sensato nós considerarmos aqui um estudo da literatura a partir de seus temas mais recorrentes. Essa foi a questão pontuada aqui. Pontuou-se aqui se não seria sensato o estudo estar alicerçado numa coletânea em que se abordassem autores canônicos ou textos canônicos da literatura. Pontuou-se aqui se não seria sensato trabalhar a partir de uma perspectiva de letramento literário com conceitos como os círculos de leitura, né? Então, todos esses aspectos foram aqui pontuados aqui nas discussões que foram realizadas aqui na última semana, aqui intensamente aqui por todos nós, e diante dessas discussões, nós nos questionamos qual é o real alcance de uma proposição da academia, no sentido de que também as escolas elas têm uma autonomia, né, na construção do currículo. Uma sugestão não significa necessariamente, ainda que exista uma lei, uma sugestão não significa necessariamente que a escola, dada a sua autonomia e diante do currículo, ela literalmente vai aplicar. Então, diante de tudo isso, qual é o pensamento, e eu estou transformando a nossa inquietação em pergunta, qual é o pensamento da secretaria em relação a que encaminhamentos a secretaria, como organizadora do currículo do ensino médio na rede pública, qual é o encaminhamento, qual é o vislumbre que a Secretaria de Educação tem, através das vozes aqui representadas, em relação à abordagem sugerida pela Secretaria, né? Eu vou transformar aqui um pouco da nossa inquietação numa pergunta. Muito bem, professor Dilson, muito obrigado. Professora Socorro, eu desativei aqui seu microfone, quando a senhora for falar novamente, ative, por gentileza.
Está me informando aqui que está com problema na conexão do Elmar. Se tiver, Elmar, me dê um sinal. Eu convido o professor Otton para se manifestar agora, em seguida, Elmar. Não sei. Estou ouvindo, Elmar. Você está me ouvindo? Você fala em seguida, viu? Então, está me ouvindo, ótimo, está bem, muito bom. Então, em seguida, depois do nosso confrade Otton. Sou eu agora, né? Boa noite, cumprimento os integrantes do grupo, especialmente aí as convidadas, as professoras aí da Secretaria de Educação. As nossas dúvidas, como já deu para notar, são exatamente, se concentram nesse canal de encaminhamento. A academia que está, né, uma entidade secular, tem em seus quadros os presentes e os do passado, né, produtores de arte literária, e com este cabedal, como é que ela se canaliza aí? Como é que... vamos trocar ideias para encontrar essa convergência, né? Eu vi aí, também tive aquela dúvida, me chamou a atenção o que a Socorro já falou aí, a propósito, e a professora Helenice falou a propósito desses itinerários formativos. Se o aluno for de ensino médio e tiver a pretensão, não sei se é isso, velho, tiver a pretensão de fazer curso na área de linguagem, ele, então, a literatura calharia bem, se encaixaria bem para esse alunado, né, para esses estudantes. Se ele preferir, não sei se é bem essa a compreensão, outras áreas, aí cairia para parece algo básico, né? Foi isso que eu entendi. Então, já o Dilson fala aí, nós realmente discutimos, se seria estudar especificamente, trabalhar especificamente o alunado às voltas com o cumprimento do currículo, as escolas, né, atendendo ao currículo, se centrariam especificamente na produção literária, ou se a historiografia, como referiu aí o nosso colega Dilson, entraria nisso também. Nós sabemos que a historiografia da literatura é importante, mas a produção de arte, a interpretação de texto, o leitor crítico entrar na consciência do produtor do texto, do ficcionista, do poeta, e ter uma consciência do que é que ele está lendo, o que o artista, vamos dizer assim, quis dizer, a visão de mundo do artista, o aluno, o estudante, penetrar nisso, ao invés de ficar, por exemplo, é importante, mas ao invés de ficar fazendo aquela linha do tempo da historiografia da literatura, é importante conhecer essa realidade, sim. Quem sabe, juntando as duas coisas, como pontuou o Dilson, se é que eu entendi bem. Mas eu chamaria atenção especificamente para colocar o aluno, formar o aluno um leitor crítico, já por antecipação, desde as primeiras letras, para ele ler um texto e entender, penetrar naquele mundo, criar gosto, e ter uma consciência daquela visão do escritor, e se animar e ir além. Então, a academia está aqui para, conversando, a gente encontrar uma boa solução, um razoável encaminhamento para isso aí. Muito obrigado, desembargador Otton, pela sua participação. Bem, eu convido a fazer uso da palavra agora o nosso poeta Elmar Carvalho. Eu diria que daria uma informação aqui aos mais jovens. Aqui todo mundo é mais jovem do que eu já sou quase uma testemunha ocular da história, e para dizer que quem começou na academia, nessa geração,
essa luta pela introdução do ensino de literatura nas escolas foi o Elmar, quando ele era presidente da União Brasileira de Escritores, secção do Piauí, e quando estava sendo feita a atual Constituição do Piauí, em 1989. Então, eu cobria lá as atividades da Constituinte Estadual como repórter e via o Elmar, Herculano, Chico Miguel, Ardi, essa turma, Osildo e outros mais lá, nesse trabalho de procurar abrir um espaço para a literatura piauiense nas escolas. Obrigado, presidente, então, com esta apresentação sucinta, concedo a palavra ao professor Elmar. Obrigado pela referência ao nosso esforço. Como eu já disse uma vez, o Fernando Pessoa dizia que era um técnico, mas fora da técnica ele era um louco com todo o direito a ser. Eu sou, sobretudo, um poeta, mas fora da poesia eu sou um cara prático, eu sou pragmático. Eu já bati sempre nessa tecla. Então, eu sempre acho que um professor de literatura, ele às vezes é por uma injunção da vida, mas ele não é por vocação. Então, ele sempre vai desejar ter as coisas meio mastigadas, ter os manuais, ter os livros. Então, eu ainda agora, recentemente, adquiri para o aparelho Kindle 3 livros, 3 volumes do Maçal de Moisés de História da Literatura Brasileira, em 3 volumes. E acabei de adquirir a História da Literatura Portuguesa. Então, não sei se é porque eu me familiarizei com isso desde que eu era bem jovem mesmo, menino, vendo lá na pequena biblioteca do meu pai, que eu já curiava essas histórias. Então, eu ainda hoje, eu acho muito importante haver o estudo também da literatura piauiense e da brasileira, se for o caso, mas eu estou colocando para o nosso caso aqui. E, concomitantemente com isto, eu acho muito importante, para facilitar o professor, também uma antologia escolar. Daí porque eu sempre penso que o maior papel da nossa academia, que não é formado por pedagogos, por técnicos, ela é uma entidade que produz literatura, mas nós não somos familiarizados com essas técnicas modernas da educação. Então, eu acho que o importante de nós, daqui da Academia Piauiense, seria fornecermos uma lista de autores para que daí fossem tirados os autores que seriam estudados, os autores que seriam antologiados, os autores que iriam para os manuais. E não impede que o Conselho, que a Secretaria de Educação, ela tire ou acrescente essa nossa lista. Não, nós estamos apresentando sugestões, mas eu penso que o nosso principal papel seria esse. O detalhamento que foi falado aqui, na parte técnica, acho que não é da nossa alçada propriamente. Acho que a nossa contribuição seria fornecermos essa lista e, em cotejo com a lista do Conselho, a lista da Secretaria de Educação, formaria a base desses autores cujos textos seriam estudados, interpretados, iriam para o livro de História da Literatura, iriam para a antologia escolar, a que me refiro. Isto para servir de base, porque, como eu disse, às vezes a pessoa vai ser professor de literatura, mas ele não tem tanta vocação assim, não. Então, ele quer um negócio mais ou menos mastigado, quer as diretrizes, quer os manuais, quer as antologias, quer os livros. É o que eu acho. Muito obrigado, poeta Elmar. Eu passo a palavra à professora Helenice. Eu estava aqui escutando e fazendo minhas anotações aqui para
tecer alguns comentários, né? E aí eu já começo me reportando à fala do professor Elmar, quando ele defende, né, uma antologia, e quando ele diz que o papel da academia também é o de sugerir, né, obras que devam entrar não só no acervo da escola, mas obras que, digamos assim, que são de leituras obrigatórias, né? Quando eu estive a última vez em sala de aula, como professora do ensino médio, né, eu lembro bem que eu começava a falar dos livros e eu começava a falar de um jeito, principalmente aqueles que eu gostava mesmo de fato, porque eu era apaixonada, né? E eu começava a falar, e eu lembro que uma vez eu comecei a falar de Os Lusíadas, né? E eu comecei a falar, e eu falei tanta coisa, que quando terminei a aula, e depois encontrei os alunos voltando da biblioteca, encontrei uns 3 alunos voltando da biblioteca com um exemplar de Os Lusíadas na mão, né? E aí foram ler. Aí, no outro dia, teve um que chegou para mim e disse assim, estou revoltado com a senhora, porque a senhora fica inventando umas coisas bonitas para a gente ler, e eu fui procurar, não achei nada daquilo, agora a senhora vai ler o livro junto comigo, né? Então, eu também acredito que o professor, ele precisa desse guia de bolso, né? Ele precisa dessa orientação, ele precisa, né? Porque assim, a gente se torna um amante pela literatura, alguém nos inspira, né? E às vezes nós, professores, não estamos preparados para inspirar os alunos. A gente quer que o aluno leia, mas o próprio professor não passa essa inspiração, né? Então, quando o senhor fala de que a academia poderia fornecer essa lista desses autores, eu concordo plenamente com essa sua orientação, né? Inclusive, semana passada, eu nesse assunto de educação, quando a gente estava falando da aquisição do livro, né, que os professores estão num período de escolha do livro, de livros didáticos, né, e tinham lá as orientações para os paradidáticos, e eu perguntei na mesma hora, né, e os livros da literatura piauiense, né, eles não entram nesse processo, né, e aí o superintendente disse, não, eles não entram nesse porque eles estão num processo, e nós vamos adquirir os livros para as escolas, né? Então, assim, fiquei muito feliz de escutar. Ele sempre defende isso, o professor Carlos Alberto, ele sempre defende que a secretaria está com esse processo lá para aquisição de livros da literatura piauiense para as escolas, né? Então, eu acho isso muito válido, né? E aí, me reportando à fala do professor Otton, quando ele fala dos itinerários formativos, né? De compreender mesmo, assim. Os itinerários formativos, eles são as escolhas, né, dos alunos, né, eles têm, porque a carga horária do ensino médio, do currículo como um todo, ele passa a ser distribuído em 1.800 horas para uma parte comum, que é a formação geral básica, e 1.200 horas para os itinerários formativos. Os dois são obrigatórios para todos os alunos, o que vai diferenciar é que os alunos vão fazer a opção pelo itinerário que ele quer seguir. Então, se ele quer um itinerário de linguagens, como a professora Geusélia frisou no início, né? Então, a possibilidade, digamos assim, de ele se encontrar mais, de uma forma mais incisiva, digamos assim, com a literatura piauiense, né? É maior. Então, se ele optar pelo itinerário de ciências da natureza, por exemplo, né? O que a gente, não sei se ainda poderíamos fazer isso, eu acredito que sim, Geusélia é a pessoa dos itinerários, lá, tudo que você quiser saber de itinerário é com ela, viu? Então, assim, Geusélia, me corrija se eu estiver sonhando, se eu estiver idealizando, né? Então, assim, a gente vai passar, os professores passarão por um processo de formação, né? E aí, um dos produtos dessa formação dos professores é a construção de uma disciplina letiva, né? Dentro da proposta desse novo ensino médio, os alunos terão eletivas que são obrigatórias, digamos assim, e eletivas que são mais opcionais. O que seria isso, né? Essas obrigatórias seriam para um conhecimento deles do itinerário. Então, eles vão ter uma eletiva que vai ajudá-lo a escolher qual é o itinerário que ele quer seguir, né? E as outras que são de um caráter mais livre, né, mais opcional mesmo, é muito no sentido de complementação, né? Então, assim, a gente teria a possibilidade de uma literatura piauiense como um componente eletivo, né, como uma disciplina letiva dentro desse currículo, né? A gente encontra a literatura piauiense, é possível colocar a literatura piauiense dentro
da parte específica da língua portuguesa, que a língua portuguesa é obrigatória nas 3 séries do ensino médio, tanto na parte da formação geral básica quanto nos itinerários, né? Então a gente tem essa possibilidade também, e dentro do itinerário específico de linguagens também, e a gente teria essa possibilidade. Então, assim, os caminhos, digamos assim, quando eu disse que você não vai achar especificamente, que você não vai achar o conteúdo, dizer, na primeira série vamos trabalhar conteúdo X aqui de literatura piauiense, não, mas a gente vai encontrar a literatura dentro do currículo, né? E a gente faz menção, enquanto a Josélia falava, eu estava procurando até que a parte do currículo, né, que a gente faz menção, né, da importância das literaturas, né, sejam elas indígenas, né, afro-brasileira, afrodescendente, sejam elas de expressão piauiense, então, a literatura como um todo, né, da importância disso, né, e isso, logicamente, nos leva a essa ideia de transformar, né, de levar o aluno, né, ajudar o aluno a se transformar num leitor crítico, né, não o aluno que meramente lê, né, mas esse leitor crítico que vai ajudá-lo, que vai ser excelente para a história, para a sociologia, para a própria ciências da natureza. Então, assim, eu acho que é um trabalho que a gente começa realmente bem no início, né, e preferencialmente no ensino fundamental. Mas se a gente não consegue no ensino fundamental, a oportunidade é agora, né, para o ensino médio, que a gente está em todo esse processo de mudança. E aí eu respondo à professora Socorro, que é onde ela pergunta como é que a academia pode contribuir, né, nas escolas, né, como é que a academia se insere em todo esse processo, né. A gente fez a escrita do currículo, né, pronto, o currículo está lá. Basicamente, provavelmente, eu espero em Cristo que ele seja aprovado, né, pelo Conselho. Então, assim, ele sendo aprovado, nós vamos fazer o detalhamento. Pronto, agora como é que a gente coloca isso na prática, né? Como é que a gente vai oferecer a língua portuguesa, né? Como é que a gente vai oferecer a matemática? E é exatamente onde a academia é bem-vinda conosco, né? Agora vamos para o detalhamento da oferta do currículo, né? Como é que a gente divide isso aqui para a gente colocar uma carga horária específica para tema tal? Então, a gente vai passar ainda por esse processo, né? Então, assim, a vinda de vocês, né, a participação de vocês conosco nesse processo é extremamente importante e muito bem-vindo. E aí, eu acho que Josélia pode me completar de alguma forma mais específica, ou fica à vontade também para... Desculpe que eu tive que mudar de lugar por conta da queda de energia e ainda está muito ruim aqui. É interessante, assim, todas as falas, né, trazendo para esse aspecto do que a academia pode contribuir e qual a abertura da SEDUC com relação a isso, né? E eu estou falando da SEDUC porque nós elaboramos um documento curricular de referência para o estado do Piauí, né? Para todo o estado, em escolas públicas e escolas privadas. Então, assim, esse é um documento curricular de referência que está sob análise do Conselho. A partir da aprovação, nós vamos para esse detalhamento. E aí eu vejo que realmente a Secretaria de Educação precisa dessa participação da academia no sentido de indicativos para a oferta da literatura piauiense, né? E como seria esse indicativo, onde ele se encaixaria? Como nós precisamos ainda produzir normativos, regramentos da própria secretaria com relação às escolas, né? A gente precisa, com base no currículo aprovado, produzir documentos orientadores para as escolas. E aí é onde eu vejo que, se a academia puder, num documento, trazer esses indicativos do que deverá ser ofertado para o primeiro ano do ensino médio, para o segundo ano, para o terceiro ano, porque com base na complexidade assim da compreensão da literatura piauiense, eu acho que nenhuma instituição melhor do que a academia para dar esse indicativo para a SEDUC,
né? Já seria orientação para a SEDUC. E a Helenice trouxe um aspecto que é bem interessante, que são as eletivas, os componentes eletivos, que independentemente da área de conhecimento que o aluno resolver se aprofundar, ele pode estar fazendo, porque nós vamos ter componentes eletivos de livre escolha. Então, o aluno ele pode optar pela área de matemática, mas se ele tiver uma afinidade com literatura piauiense, ele pode fazer um componente eletivo de literatura piauiense, na parte diversificada do currículo, que é a parte de itinerários, né? Então, assim, a academia já pode vislumbrar também, pensar em matéria de componente eletivo, o que, digamos assim, em matéria de 40 horas aula, que é praticamente o tempo de uma eletiva, que são várias eletivas, mas um componente de 40 horas aula, né? Essa eletiva é de literatura piauiense. E aí os componentes eletivos, independentemente do aluno estar no primeiro, segundo ou terceiro ano, eles podem estar se reunindo, né? Porque independentemente da série, a eletiva não leva em conta a questão da série, ou seja, um aluno de primeiro ano, ele pode estar cursando a eletiva junto com o aluno de terceiro ano, tá? Então, assim, dentro dessa carga horária de 40 horas, o que o aluno deveria compreender, entender sobre literatura piauiense. Isso também do ponto de vista prático, né? Não é só a questão da teoria. Eu tenho que conhecer a literatura piauiense e verificando na prática esse meu conhecimento, né? Porque aí eu vou ter uma culminância, eu tenho que, ao final da eletiva, mostrar para a escola, mostrar para a comunidade o que foi que eu aprendi de literatura piauiense. Então, é interessante, e eu acho que a gente precisa realmente, assim, de uma conversa muito próxima para a gente estar fazendo esses desenhos, né, conjuntamente. Eu queria só pedir um complemento. A fala da Josélia, ela responde muito às indagações do professor Dilson, né? Quando ele toca no ponto, né, se seria sensato tratar de historiografia, se seria sensato o letramento literário, né, o que seria sensato se tratar de literatura, né? E aí a Josélia traz essa resposta quando ela sugere que a academia nos ajude nesse momento, né, propondo, fazendo um desenho inicial para a gente. Professora Socorro, obrigado. Bom, eu acho que esclareceu bastante, né? Acho que a gente está muito mais por dentro, né, do que seria esperado do ensino de literatura a partir desse novo currículo da BNCC e de que maneira, né, a Academia Piauiense de Letras, já que nós fizemos tanto esforço para que a literatura piauiense entrasse no currículo, né, que esse é um interesse muito grande da academia, que é uma das missões da academia, divulgar os autores do Piauí, os nossos literatos, e uma forma, né, de divulgação seria exatamente essa, através da escola, né, não só de divulgar, mas fazer com que esse conhecimento se enraizasse, né, na sociedade piauiense, através da escola, que a escola é o melhor meio, né, para a gente solidificar esse conhecimento, fazer com que a sociedade piauiense conheça e reconheça, né, os autores da nossa literatura. Então, o que eu penso, assim, que, já que foi sugerido para nós, né, que a gente poderia, né, a academia poderia fazer um trabalho de elaboração desse documento, em que a gente pudesse
dar a nossa sugestão, né, sobre os autores, sobre as obras que deveriam constar, né, no currículo, ou numa provável disciplina eletiva de literatura piauiense. Claro que a gente não quer, de forma alguma, tirar do professor, né, essa autonomia, né, que o professor, ele é o dono dos seus instrumentos de trabalho, né, não é o caso da gente propor um plano de curso para uma disciplina de literatura piauiense, porque isso seria uma forma de alienar o professor dos seus instrumentos de trabalho, né? Então, mas o que a gente poderia era conversar, né, trocar ideias com os professores, se for o caso, né, se eles estiverem interessados, né, em fazer esse tipo de intercâmbio, a gente apresentar alguns autores da literatura piauiense, que talvez não sejam tão conhecidos, e sugerir, né, obras mostrando quais seriam as obras mais interesse para o jovem leitor, né, que a gente sabe que esse leitor que nós estamos querendo atrair, né, é um leitor jovem, e que ele tem as suas próprias, tem os seus próprios interesses, né, de leitura, o que é que eles mais apreciam, né, num texto literário, que tipo de texto, que tipo de gênero, né, qual é o gênero preferido, se a gente devia trabalhar com poesia, com crônica, com romance, com conto, enfim, a gente teria que partir, assim, de um perfil do leitor que está na escola de ensino médio e ver o que é que a gente pode oferecer como material de leitura para as aulas de literatura piauiense. Então, eu acho que é possível, né, a gente fazer esse trabalho conjunto com os professores, com o pessoal da SEDUC, e com os próprios alunos, né, a gente pode colaborar nesse sentido. Muito obrigado, professora. Professor Dilson. Eu queria retomar aqui a fala da professora. E o Dilson saiu da reunião. Dilson retorna já já. Ele é craque nesse negócio. Otto, você pode fazer uso da palavra. Pois não. Vejo que sentimos aí que está bastante produtiva a nossa troca de experiência, né? A nossa troca de ideias. A professora Josélia falou sobre a Secretaria de Educação vai ter que expedir alguns regramentos, alguns normativos. A obrigatoriedade de estudo da literatura piauiense já está no normativo maior, que é a resolução, é o currículo, não é isso? Mas, afora isso, pelo que eu entendi, a secretaria vai ter que fazer uma discriminação, um regramento mais detalhado. Como é que eles vão trabalhar isso em sala de aula? Pois bem, para este regramento, eu aqui, afoitamente, lançaria uma ideia, por exemplo, para a literatura produzida por autores piauienses, que ela seja trabalhada, por exemplo, na gramática, com textos, para o aluno de qualquer série, né? O português, a gramática está em todas as séries, né? Ao invés de pegar um texto lá de Machado de Assis, não sei de quem, pega de um autor piauiense para ele identificar o sujeito, o predicado, os complementos, trabalhar, por exemplo, na sintaxe, trabalhar na identificação de figuras de linguagem, de figuras de estilo, né? Em autores piauienses. E, mais especificamente, lá na interpretação de texto, penetrar na alma do autor e botar para fora
também as suas ideias, a sua concepção, o que foi que ele captou daquele texto. Então, eu sugeriria que esse regramento discriminasse isso aí. Olha, coloque autores piauienses desde o primeiro momento, na gramática, para o aluno, ao invés de trabalhar com autores, lá, não que eles fiquem renegados, né, porque a nossa literatura brasileira é uma só, né? Não interessa onde o pedaço de chão onde estejamos, né, seja no Piauí, no Paraná, a literatura brasileira é uma só, né? Então, mas que, como está no currículo, que esses regramentos, aqui é uma sugestão, né, para que seja trabalhada também na gramática, na sintaxe, nas figuras de linguagem, figuras de estilo, nos vícios de linguagem, enfim, e especificamente na interpretação de texto e na produção de texto, a partir de um autor piauiense nas composições literárias, né? Lê o romance, agora faça também a sua peça, componha um texto literário. Então, essa orientação para os professores. Fica aqui essas minhas ideias. Né? Muito obrigado, desembargador Otton, pela sugestão, pela participação. Professor Dilson, agora... Me desculpem, eu fui aqui movimentar aqui o mouse e acabei saindo da sala sem querer. Eu gostaria de retomar aqui a fala da professora Giusélia e, na verdade, traduzindo uma outra... É uma dúvida e, ao mesmo tempo, uma inquietação nossa também. Pelo que nós lemos aqui do olhar da Secretaria, a Secretaria espera, sobretudo, que a academia ela se posicione manifestando o que é o canônico na literatura piauiense. Me pareceu o que é o canônico para a academia, né? Me pareceu esse ser um dos objetivos, né? Por que estou fazendo essa observação, né? Nós temos aí a formação geral e os itinerários na normativa. A literatura piauiense, ela deve obrigatoriamente, pelo que eu entendi, constar tanto da formação geral quanto dos itinerários, correto? Então, os itinerários, eles possuem uma natureza prática, ou seja, não se vai trabalhar, por exemplo, história da literatura, não é esse o objetivo, trabalhar a história da literatura, por exemplo, nos itinerários formativos, porque eles devem constituir-se, sobretudo, de projetos, oficinas, laboratórios, eles devem, sobretudo, experienciar a linguagem, a materialidade da linguagem, pelo que entendi, se não estiver equivocado nas leituras que fiz, né? Então, eu me questiono primeiro se a obrigatoriedade ela é extensiva para os dois, tanto para a formação geral como para como para o itinerário formativo, e se a nossa preocupação, o nosso olhar deve ser também para o modo de conceber o cânone, de trabalhar com o cânone, ou seja, a academia também deve se manifestar do ponto de vista metodológico, porque por trás, naturalmente, do cânone há também uma concepção, há uma metodologia, há, portanto, por trás de uma concepção, uma maneira de fazer essa concepção, né? Então, na verdade, a minha fala é, na verdade, um questionamento. Muito bem, doutor Dilson. Vamos ouvir aqui o doutor Elmar. Bom, eu reitero o que falei anteriormente. Insisto no que falei anteriormente, mas agora a gente já tirou mais ou menos uma ideia do que a secretaria está esperando da gente, e também tendo em vista que existe essa parte eletiva de 40 horas, então o que eu devo também esclarecer aqui para as professoras da SEDUC é que a academia, embora tenha a figura do presidente, e o presidente é quem toma as decisões das coisas mais normais ali, mais administrativas, mas ela é um órgão eminentemente um colegiado. E esta comissão é
pelo próprio fato de ser comissão, é um colegiado. Então, creio eu que agora nós devemos trabalhar em cima de formar um documento em que sejam apresentados os autores que nós considerarmos canônicos ou essenciais e os livros que nós acharmos importantes para o estudo e também para a fruição do próprio texto. Então, creio que nós devamos centrar nossos esforços nessa listagem desses autores e desses livros. Devo dizer que o nosso presidente Zósimo foi sábio, porque nesta comissão ele dois professores, ou para os politicamente corretos, eu não sei como chamaria, a professora e o professor Dilson. Não sei se eu estou proibido de dizer os professores Socorro e Dilson. Então, eles aí dariam um caráter mais técnico ao documento que nós tirarmos, às sugestões que nós apresentarmos. Mas acho que nós devamos centrar os esforços em cima disso, dessas sugestões de autores e livros, e aí a nossa Secretaria de Educação, que tem técnicos abalizados e tem uma estrutura de técnicos e tudo mais, e computadores e etc., e auxiliares dos técnicos, aí prosseguiriam com a coisa, né? Eu acho que praticamente está encerrada a fase da reunião, mas quem manda é o presidente Zósimo. Mas eu acho que agora está chegando a hora da gente tirar esse documento. Pararmos de falação e entrarmos em ação. Muito obrigado, poeta Elmar, pela participação. É isso mesmo, nós vamos fazer aqui uma última rodada, né? E quem quiser depois completar alguma coisa também pode pedir a palavra e fazer isso sem nenhum problema. Mas eu considero que muita coisa está sendo esclarecida aqui. Nós temos já aqui um caminho mais seguro para trilhar depois desse encontro. E nada impede, né, professor Helenice, que a gente faça outro ou outros. Você sempre se dispôs com muita boa vontade a fazer esse diálogo, essa interação com a academia, e a gente agradece isso. Então, agora é a professora Helenice. Bom, eu acredito, né, como acabou de mencionar, né, o nobre colega Elmar, perdoe-me o coleguismo, né, nobre colega, quando ele disse, né, vamos deixar de falar ação, vamos para a ação, né, então é muito no sentido de entender que eu acho que nós estamos realmente no caminho certo, e eu acho que um encaminhamento também que a gente pode fazer como secretaria é encaminhar para vocês a parte do currículo que se refere às linguagens como um todo, né, e lá vocês observarem como os espaços, assim, né, destinados à literatura piauiense, né, eu estava olhando aqui para ele, né, e como tem lá, existem os campos de atuação, né, então, no campo de atuação X, né, quais seriam, quem deveria estar lá? E tem lá, se você coloca para pesquisar a literatura piauiense, você vai perceber, né? Então, só, por exemplo, para citar cadê? Nos processos de construção, por exemplo, identificar assimilações, rupturas e permanência no processo de constituição da literatura piauiense ao longo de sua trajetória, né? Então, já se percebe que a literatura piauiense está aqui dentro, tá? Um outro momento, né, de estudar, né, obras literárias. Isso, estudar obras literárias, assim assado, aí está lá dizendo, obras de literatura piauiense, né? Então, assim, a equipe teve o cuidado, né, de sempre fazer menção, quando fosse fazer menção à literatura, de especificar a literatura piauiense, né? Então, assim, eu acho que a gente consegue, sim, um bom trabalho, né? E aí é só muito dizer que eu vou enviar para vocês a cópia
não vou enviar o currículo todo, porque ele tem um documento quase 1000 páginas, né? Eu acho que o nosso tempo de leitura ele não está muito assim. Então, eu envio a parte mesmo que se refere a linguagens, tá? Tanto na formação, da formação já básica, que está mais específico, onde a gente pode olhar bem, e acho que fica até ajuda vocês nesse processo mesmo de indicação, né? De dar um retorno para a gente. Obrigado, professora Lenice, professora Gisela. Eu havia esquecido de mencionar que, basicamente, todo o texto de lei, de normativo, há expressamente uma orientação para que todos os estados, de todos os currículos, trabalhem com as especificidades regionais e locais, né? Então, toda essa parte de cultura, né, essa parte econômica, tudo que está relacionado à realidade local e regional precisa ser levado em conta em todos os currículos do Brasil, do ensino médio do Brasil. E todos os níveis de ensino, né, todas as formas e modalidades. Ensino médio regular, tempo parcial, tempo integral, EJA, ensino noturno. E aí a gente olhando para a questão da literatura piauiense, fazendo um link com o que a gente tem de obrigatório no currículo, que é o projeto de vida de todos os estudantes, uma das questões do projeto de vida é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento do estudante piauiense, ele perpassa por essa questão cultural, né? Nessa questão cultural, temos a literatura piauiense, então o projeto de vida tratado como componente curricular e com caráter transversal, nós temos como trabalhar a literatura piauiense perfeitamente, né? E voltando também um pouco, minha fala com relação, eu sei que a hora já está bem esticadinha, né? Mas a gente, lembrando também com relação a itinerários formativos, nós temos itinerários formativos específicos de linguagens, né? Já que a gente trata de áreas do conhecimento, mas nós temos também itinerários formativos integrados. Então, nós temos itinerários formativos de linguagens integrados com todas as áreas, com matemática, com ciências humanas e com ciências da natureza. Então, a literatura piauiense também vai estar nessa integração com matemática, com ciências da natureza e com ciências humanas. Então, a gente defende, né, Lenice, desde o início da construção do currículo, que a gente trabalhou muito essa ideia da literatura piauiense estar presente na construção do currículo, no desenvolvimento de competências e de habilidades dos estudantes piauienses. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Professora Socorro. Eu estou muito feliz com o resultado da reunião, porque a gente agora já tem, né, um norte, a gente já sabe para onde a gente pode levar o barco. E, como diz o Elmar, eu acho que a partir de agora, né, depois que a gente receber esse texto, que a Lenice vai mandar para os Osmos, depois ele repassa para a gente. Então, cada um vai ler, então, com essa leitura, nós vamos ficar ainda mais informados sobre o currículo, e eu acho que a partir daí, depois que a gente fizer essa leitura, a gente já pode fazer uma reunião nossa, dos membros dessa comissão, para a gente pensar já na elaboração de um texto, né, em que a gente vai colocar a nossa visão, as nossas ideias sobre a literatura piauiense no currículo do ensino médio. E assim, né, a gente espera que estejamos dando uma contribuição, né, para o ensino, a educação básica do nosso estado. Obrigado, professora. Doutor Dilson.
Gostaria apenas de agradecer os esclarecimentos da professora Lenice, da professora Gisélia, e nos deram aqui uma ideia muito clara e muito palpável, né, de como a academia pode contribuir. Muito obrigado, professores. Doutor Otton. Primeiras palavras, só para agradecer e dizer que, a rigor, na hora mesmo, o ato concreto da contribuição da academia é fazer exteriorizar-se a literatura piauiense. Como? Dando a lista de autores, fornecendo à Secretaria de Educação a lista de autores. A rigor é isso. Mas também sugerindo, e esses autores é que serão estudados, né? O estudo da literatura piauiense é o estudo daqueles autores. E eu colocaria um componente que a academia também poderia sugerir, trocar ideias aí com a equipe da educação, como eu já falei, referindo o nome da professora Josélia, o como estudá-los. Como estudá-los, né? Porque o estudo da literatura é a concretude das obras dos autores piauienses que produziram poesia, ficção, estão lá os nomes e os livros. Agora, como colocar isso para o professor em sala de aula? Como estudá-los? Eu falei aí em gramática, em interpretação de texto, em composição literária. Então, é fornecer os nomes e sugerir como se dará o estudo na primeira série, na segunda, primeira série mesmo do ensino médio, segundo, terceiro, por aí, né? Mas vamos nos reunir mais, vamos trocar mais ideias e no final das contas chegará mesmo corporificado num documento, seja em papel ou seja em meio virtual, lá para a equipe da educação, para juntos construirmos isso aí, né? Agradeço a atenção dos colegas, né? Muito obrigado. Obrigado, desembargador Otton. Doutor Elmar. Bom, sendo implantada a literatura, como nós consideramos que isso já está prestes a ser concretizado, era um sonho nosso, sei que a nossa literatura passará a ser mais conhecida. Mas, concomitantemente com isso, uma outra coisa que pode ser trabalhada por várias entidades e, em especial, pela SEDUC, é a formação de novos leitores, porque nós estamos chegando a uma singularidade, a um buraco negro, do qual eu não sei como escapar, nem a luz escapa dele. É que nós estamos nos tornando autores e leitores de nós mesmos, nós não temos público. Não há quem tenha hábito de comprar livro do Piauí. Então, nós escrevemos para dar livros, para trocarmos livros entre nós mesmos. O poeta escreve para ser lido por outro poeta. Um romancista para ser lido por outro literato. Mas o fato, então, é que o ensino da literatura já é um grande pontapé inicial. Um pontapé tão inicial que eu acho que vai dar um giro aí na órbita terrestre, vai sair até da estratosfera. Mas, além disso, é importante o trabalho na formação de leitores, dos leitores que vão comprar livros, que vão comprar de livros, e que vão fruir a literatura e vão gostar do ensino de literatura. É isso que eu desejo também. Bom, eu quero agradecer a participação das convidadas da comissão, mas eu queria passar a informação, sobretudo às convidadas, que nessa estratégia nossa de levar a literatura para as escolas, entre outras ações, nós pretendemos fazer um momento com professores também, é até uma preocupação da professora Socorro, da formação dos professores, como é que a gente vai chegar, talvez, às universidades, enfim, isso, nós vamos dar continuidade a isso.
Vamos, depois, quando restabelecer essa tempestade, vamos às escolas, à academia, conversar com alunos, professores, mostrar o que é a academia, o que é a literatura, fazer seminários na própria academia de formação, e tudo isso está pensado. Vamos instituir concurso também na área universitária para que a universidade trabalhe mais autores piauienses. Há algum tempo, essa descoberta de autores piauienses é muito recente. Há algum tempo a gente fazia livros sobre Machado de Assis aqui no Piauí, a dissertação de mestrado era sobre Machado de Assis, era sobre Augusto dos Anjos, era não sei quem mais, e havia até uma timidez, ou então por falta, né, professora Socorro, de bibliografia para isso, mas essa etapa nós vencemos, e nós vamos estimular fazendo um concurso que vai ser coordenado pela professora Socorro, de teses de doutorado, dissertações e TCCs com literatura piauiense. Quem fizer por aí vai se habilitar a ganhar um prêmio bom, eu acho que neste ano ou no ano que vem. Vamos dar uma partida com selos, com livros de convidados que já foram feitos, mas não foram publicados. Enfim, nós vamos, de alguma forma, dar um tônico, né? Um tônico nessa discussão e nesse embate. Então, agradeço mais uma vez a disponibilidade da professora Helenice, da professora Gisela, de participar aqui conosco. Foi muito produtivo, nós estamos mais orientados do que vamos fazer, e gravamos essa reunião para a gente ficar depois consultando. E sobre assunto tal, o que é que a gente anota alguma coisa aqui, mas depois a gente pode rever também. Esse é o sentido. Então, muito obrigado, e uma boa noite a todos, e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada e boa noite. Estamos à disposição, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, presidente.